Boa noite, comunidade das nações. Vocês estão bem? Eu não estou tão bem assim. Mas vai ficar, amém? A Bíblia diz em Efésios 4:26: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Chega, eu estou tremendo. Até perguntei para o irmão ali. Deus às vezes prega umas peças na gente, né? Eu cheguei aqui serelepe, alegre, mas Deus exige algumas coisas de nós que às vezes são desafiadoras, mas necessárias. Obrigado para a irmã que estava orando por mim, intercedendo. Eu ouvi a sua oração e eu sei que ela foi necessária. Obrigado pelo profético do Tiago, que falou sobre restauração familiar. Tiago 4 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não é observador da lei, mas um juiz. E a Bíblia também fala que nós devemos honrar pai e mãe. Se nós não devemos falar mal de um irmão, quem dirá desonrar pai e mãe? Eu estou aqui para pedir perdão para a igreja, porque ontem, quantos lembram que o pastor Anderani pediu para orar pelo meu irmão e o casamento dele? Numa terça-feira passada. Eu peço para que vocês continuem orando. Deus está trabalhando, irmãos, só que não é fácil, não está sendo fácil. E essa batalha espiritual tem gerado consequências espirituais fortes, tensas. E eu creio que por causa disso, Deus ontem me fez pecar. E eu quero pedir perdão honestamente. Ontem, por causa ainda de consequências dessa batalha espiritual, eu fui desonroso com a minha mãe. Por causa dessas batalhas espirituais, eu tive uma discussão com a minha mãe ontem. Eu a acusei, eu a julguei, eu discuti com ela de forma bastante cruel. E eu saí da discussão tendo certeza que eu tinha razão. Eu tinha certeza e dormi ontem com a consciência muito tranquila de que eu tinha vencido a discussão. Uau, como eu fui fera na argumentação, como eu falei verdades. Mas quando eu cheguei aqui no culto, irmãos, como eu fui destruído pelo Senhor, como Ele disse: como você é miserável, Anderani, como você tratou a sua mãe, olha como as misérias da sua alma, lançando sobre a desonra sobre a sua mãe. Portanto, nessa noite, o Senhor, Ele tratou no meu coração dizendo: se você não honra sua mãe, como é que você tem coragem de subir no púlpito e pregar algo para as ovelhas? Portanto, diante de vocês, irmãos, eu digo, eu devia estar aqui onde vocês estão aprendendo, e eu quero pedir perdão para vocês. E eu quero, talvez minha mãe esteja no púlpito, eu quero pedir perdão humildemente para vocês. Eu quero tentar fazer uma ligação para minha mãe aqui diante de vocês, para pedir perdão para ela. Talvez ela não atenda, mas eu preciso, em nome de Jesus, tentar ligar para minha mãe e pedir perdão para ela, porque eu a desonrei. E a Bíblia diz que se a gente não honra nosso pai e nossa mãe, talvez ela não atenda, talvez ela veja online, mas eu vou deixar uma mensagem aqui para ela. Mãe, eu pequei contra você, eu pequei contra o Senhor e eu pequei contra a igreja. E eu pensei em pedir orientação antes de fazer isso aqui para alguns irmãos. Pensei em falar para a Glauciane: será que eu faço isso? Pensei em ligar para o meu irmão que me trouxe para a comunidade: será que eu faço isso? Será que eu não estou me exibindo? Será que eu não estou fazendo isso para aparecer? Só que o nervosismo me diz que não é isso.
realmente humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. E eu queria tentar ligar para minha mãe, talvez ela não me atenda, porque ela disse que ela nunca mais ia se aproximar de nós, e isso já aconteceu outras vezes. E eu queria tentar ligar para ela, talvez ela não atenda, mas eu queria, em nome de Jesus, pedir perdão para vocês, igreja, como pastor, mas como irmão. E talvez vocês, porque o Tiago, eu pedi uma confirmação de Deus aqui, falando, se isso for de Deus, para eu pedir perdão para a igreja, que eu recebo uma confirmação. E o Tiago falou aqui no púlpito, para que reconciliação familiar, para que a gente peça perdão para os nossos parentes. Talvez você esteja na mesma condição que eu, e eu estou fazendo isso na frente da câmera, eu ia até pedir para desligar, mas eu preciso fazer isso, pedir perdão para minha mãe. Eu vou ligar aqui para ela, talvez ela não atenda, porque ela deve estar no púlpito, na igreja, mas eu vou ligar para ela aqui. Se ela não atender, eu acho até bom, mas eu preciso ligar para ela e pedir perdão, e depois a gente pode começar a pregar. Amém, irmãos? Vocês me perdoam? Tomara que ela não atenda. Amém. Para ela não atender, né, irmã? Não, para ela atender. Se cair uma vez só, eu não ligo de novo não, tá, irmãos? Que eu já pedi perdão. Eu mando uma mensagem amanhã para ela. Ai, graças a Deus caiu. Mas está gravado, mãe, em nome de Jesus, eu vou mandar um vídeo aqui para ela então, que foi a segunda opção que Deus me pediu para fazer. Mãe, ontem você disse que eu estava fazendo papel de acusador, e eu reconheço isso. Eu te desonrei como filho, te desonrei como pastor. Em nome de Jesus, eu estou aqui diante da igreja no altar, dizendo que a honra, ela precede o pastoreio, e em nome de Jesus, ela está mandando uma mensagem aqui, a mamãe não está em casa. Eu estou mandando essa mensagem, mãe, para dizer que eu amo você e eu peço perdão em nome de Jesus. E em nome das ovelhas, eu digo que eu nunca mais vou te desonrar, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ficar de pé. Eu queria que vocês orassem pelo pastor Underline. E depois a gente pode pregar o que Deus me trouxe para pregar. Se o bispo estiver vendo, tomara que eu continue sendo pastor da comunidade das nações, em nome de Jesus. Mas eu cheguei aqui, irmãos, com minha vida para ser restaurada no altar. E quantas vezes forem necessárias pedir perdão. Eu já pedi perdão aqui algumas vezes, né? Por causa de política, já pedi. E quantas vezes forem necessárias, irmãos. Porque eu não estou aqui por causa de ministério, eu estou aqui por causa de Jesus. E se Paulo pediu perdão, eu vou pedir quantas vezes forem necessárias. Amém? Vou pedir para Glauciane, o Paulo e o Jefferson. Quantos outros meus discípulos? Tem outros discípulos meus aqui? Vem cá, pastor Jefferson. Tem outros discípulos meus? Pastor Paulo, vem aqui. Orem por mim aqui no altar. Em nome de Jesus. Vem aqui, Glauciane, também. Só vocês podem orar aqui por mim. A igreja estenda as mãos para cá. Orem em nome de Jesus para que Deus cele esse perdão em nome de Jesus. Eu queria só te falar uma coisa. Que o Senhor diz para você o seguinte: as tuas fragilidades, elas te tornam fortes e elas te elevam de nível. Amém? Porque o Senhor, Ele conhece o seu coração. E não é no momento de ira ou de erro que o Senhor leva em consideração quem você é como filho de Deus. Porque você é restaurado por Ele. Você é aquele em que Ele chama pelo nome. E Ele te reconhece, Ele sabe quem você é. E nessa noite está sendo derramado sobre o seu coração o bálsamo de alegria e de calmaria. E o Senhor irá, em nome de Jesus, restaurar não só você,
mas a todos na sua casa. E é através de você, através do seu coração, que o Senhor irá fazer obras muito maiores do que você imagina. Em nome de Jesus. Erga suas mãos para cá. Pode orar, pastor Jefferson. Oremos ao Senhor. Grandioso Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Anderales. Quanto, ó Deus, fomos ensinados, ó Pai, nesta noite. Como fomos instruídos, ó Deus, por esta atitude tão nobre, Senhor, do teu filho. Sabemos que o Senhor, meu Deus, o levantou na terra para poder, meu Deus, ser, Senhor, meu Deus, ó Pai, ensinador, meu Deus, das boas novas, ensinador do Evangelho. E quanto, Senhor, nós fomos ensinados nesta noite. Aí está o teu filho, meu Deus, de joelhos, pedindo perdão à sua mãe, pedindo perdão a ti, à igreja. Ó Deus, tu és um Deus de amor, como já foi entoado nesta noite. Ó meu Deus, e diante desta campanha, Senhor, o que dois de nós ligarmos na terra será, ó meu Deus, ligado no céu. Nós ligamos o perdão, Senhor, nesta noite. Nós ligamos, meu Deus, o bálsamo, a unção, meu Deus, sobre a vida do teu filho, ó Pai. Glorifica o teu nome mais uma vez, através da ação do teu servo. Assim, ó meu Deus, nós, ó Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo quanto o Senhor nos ensinou nesta noite, através, meu Pai, deste momento tão glorioso, tão maravilhoso. Assim, meu Deus, a igreja ora a ti, assim a igreja te agradece, aplaude o teu nome, ó meu Deus, pela vida do teu filho, em nome de Jesus. Boa noite, comunidade das nações. Vocês estão bem? Eu estou bem também agora, eu acho. Vamos lá, podem tomar seu assento. Eu tinha preparado para hoje o Salmo de número 37. Só que enquanto eu estava preparando o Salmo 37, o Senhor me trouxe, ao mesmo tempo, o Salmo de número 73. E eles são complementares. Eles trazem uma mensagem de metanoia para nós. Assim como o Salmo de número 26, que eu já preguei aqui, o Salmo 51, eles trazem também uma ideia de mudança de mentalidade, mudança de perspectiva. E eu já preguei, o Salmo 26, ele fala: Senhor, olha para mim, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, escrutina-me, né? Vê, porque eu tenho andado nos teus caminhos. Já o Salmo 51, que é do mesmo salmista, fala: em pecado fui gerado, em transgressão fui concebido. O Salmo 73 e o 37, eles representam lados opostos de uma mesma perspectiva. E eles são, não por acaso, né? Eu vejo assim, eles são a inversão dos números. Eles não são da mesma pessoa. O Salmo 37, ele é um salmo de Davi. E ele fala sobre a confiança no Senhor, a perspectiva de alguém que vive e prosperará porque ele confia em Deus. E ele diz: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. E aí ele traz aquele versículo para nós, que é muito recitado: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque o Senhor
e a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Essa é a confiança do Senhor em meio às dificuldades. Essa é a busca da sabedoria. É um salmo que nos ensina, que nos estimula, que nos incentiva a vivermos uma vida de sabedoria. Sabedoria na tradição judaico-cristã, irmãos, não é você ter doutorado, não é você ter PhD, é você viver uma vida de santidade, é você viver uma vida que agrada a Deus, é você conhecer ao Senhor. E isso é viver o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o Salmo 73, ele mostra um homem que não tinha sabedoria. Ele mostra o oposto dessa visão. Alguém que vivia numa perspectiva tola, numa perspectiva vil, desprezível. Porque ele diz: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Observe que o Salmo 37, ele visa a perspectiva de alguém que anda segundo os olhos voltados para o céu, para o alto, para as coisas de Deus, que não anda segundo a perspectiva da terra, mas anda segundo a perspectiva do céu, dizendo: confia no Senhor e faz o bem, e Ele concederá o desejo do seu coração. Ele fará com que o seu caminho seja próspero, Ele fará com que você, mesmo nas dificuldades, você não tropece. Mas o Salmo 73, ele mostra alguém que anda segundo a perspectiva, o olhar, a visão deste mundo. Porque se você anda segundo a perspectiva desse mundo, você verá os ricos, sendo ímpios, as maracutaias, as más decisões, as decisões judiciais ilegais, injustas. Você verá o ímpio prosperando e você se deixará levar. O salmista, do Salmo 73, Asaf, ele diz: levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ele olha para a perspectiva humana e compara a sua vida com aqueles que têm muito dinheiro e olha, a grama do vizinho é sempre mais verde, e reclama da sua própria vida, irmãos. E aqui a gente entende o princípio da tolice. A murmuração é para o diabo o que a adoração é para Deus. A tolice do ser humano é você viver uma vida de murmuração, de comparação, sendo que na verdade, irmãos, quando você vive uma metanoia, quando você vive segundo a perspectiva dos céus, que não olha para as afrontas do mundo, para a perspectiva humana, porque nós não olhamos com os olhos humanos, mas nós somos contingenciadores dos céus para a terra. Por isso, Davi, ele nos ensina e nos instrui a vivermos uma perspectiva não da terra para o céu, mas do céu para a terra. E eu sempre prego isso, irmãos. Por isso, o salmista do Salmo 73, ele diz que os pés dele quase se desviaram. Irmãos, quando a doença bater na sua porta, quando o desemprego bater na sua porta, quando a solidão bater na sua porta, quando a tristeza bater na sua porta, vá para o Salmo 37 e não para o Salmo 73. Deixe a ira de lado, diz o Salmo 37, versículo 8. Não se enfureça, não perca a calma, pois isso só lhe trará prejuízo. O prejuízo do ser humano é olhar para as perspectivas com o copo sempre meio vazio. E aí vem que o salmista, lá no final do Salmo 73, ele consegue observar, mas o Salmo 37, ele vê desde o início. E esse é o princípio da sabedoria. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra.
Entenda, o Salmo 37, ele contém princípios de escatologia verdadeira, escatologia cristã, escatologia que é de um reino avançando em direção ao domínio, uma escatologia positivista e não destrutiva, não uma escatologia escapista, porque ele diz: os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele, povo de Deus, espere com paciência, não se preocupe com o que você haverá de comer, de beber, e diz Mateus 6,33, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos num culto soso, que é cura, libertação, salvação. Aqui você veio buscar a presença do Senhor, e com essa presença, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? Eu creio nisso. Enquanto o Salmo 73, ele é um salmo, irmãos, melancólico, um salmo, irmãos, que fala da perspectiva triste e de melancolia e de murmuração e de tristeza, quando ele diz: os ricos ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas, e vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Em seu orgulho ameaçam usar violência, falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Ele está errado, irmãos. O salmista do Salmo 73 está errado em falar isso. Os arrogantes, eles são mentira, eles são uma utopia? Não, eles existem, sim ou não? Os arrogantes, eles estão nessa terra, sim ou não? Os malvados, os ímpios, aqueles cruéis, os homens maledicentes, eles existem ou não? Mas sobre quem nós devemos enaltecer, sobre quem nós estamos sob o domínio, a quem nós devemos voltar os nossos olhos, quem é que nos cobre com a sua potente mão, quem é o nosso protetor? São esses ou é o Senhor que nos guarda, que nos protege, que nos cura, que nos livra, que nos dá salvação, irmãos? Portanto, temos que mudar a perspectiva de um derrotismo para um triunfalismo, não dos homens, mas do Senhor e do seu evangelho, do seu poder sobre a doença. Amém? Pode aplaudir direito. É porque vocês ficam: será que o pastor André vai continuar igual uma metralhadora? Eu entendo vocês. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que nós teremos tudo o que nós queremos. Eu estou querendo dizer que acima dos problemas, acima das tribulações, acima desse mundo... Caramba, lembrei do Diante do Trono agora, de quando eu me converti. Porque no versículo 10 de Salmo 37, em breve, o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não o encontrará. Agora, novamente, vem a perspectiva escatológica do reino, em que o reino está em expansão e não em encolhimento. O reino de Deus está em crescimento e não em espera para ser implantado. A diferença da visão escatológica que nós aqui na Comunidade das Nações acreditamos é que o reino de Deus já está em vigor, está em plena expansão, porque aqui diz: os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Ei, igreja, Comunidade das Nações, há uma prosperidade e paz no teu lar, na tua casa, nas gerações futuras que te esperam em nome de Jesus. Pode haver guerra no teu lar? Pode, mas a paz que excede todo entendimento estará guardando o teu coração e a tua alma. Eu creio nisso, e nós vamos crer mesmo em tempos de guerra, em nome de Jesus. Aleluia. Olha só
o versículo 12. O perverso trama contra o justo. E o Salmo 73, ele fala exatamente isso. Que os injustos tramam, né, armadilhas contra o justo, mas o salmista Davi, ele fala, o perverso trama contra o justo, rosna e lhe mostra os dentes. Mas sabe o que o Senhor faz? No versículo 13, o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida, que todo laço, toda armadilha, todo empecilho, todo mal que está sendo tramado contra você, em nome de Jesus, o Senhor está gargalhando, porque Ele está desfazendo esses laços, está quebrando essas correntes, está desfazendo essas artimanhas do inimigo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu creio que maior é o que está comigo e com você. Ao nosso lado vai o poderoso general de guerra, em nome de Jesus. Aleluia! Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que estão corretos. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração. Melhor ser justo com pouco do que perverso e rico. Mas em compensação, o Salmo 73, que é a outra perspectiva, diz: vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila. E eles perguntam, no Salmo 73, 11, o que Deus sabe? Perguntam, acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Eles zombam de Deus, eles riem de Deus, como se Deus não existisse. Ei, irmãos, eles podem até não acreditar, mas você e eu que acreditamos, nós teremos prova, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Você estará caminhando e os sinais te seguirão, os milagres te alcançarão, o sobrenatural de Deus chegará na sua vida em nome de Jesus. Aleluia, oh glória a Deus. Estamos terminando, se coloque de pé em nome de Jesus. Portanto, para terminar, irmãos, fui jovem, agora sou velho. Eu não sou tão velho assim, mas o salmista é nessa época, né? Quando ele escreveu. Mas nunca vi o justo ser abandonado e nem os seus filhos mendigarem o pão. Portanto, para você, meu amado, que vive uma vida de Salmo 73, lamentando, lamuriando, vendo as coisas por perspectivas ruins, em nome de Jesus, mude do Salmo 73 para o Salmo de número 37. Viva uma vida afastando-se do mal, fazendo bem, e você viverá na terra para sempre. Pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará o seu povo fiel. E ele continua dizendo para você, igreja: ponha a sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Nessa noite, eu quero declarar sobre a sua vida, que se você tem vivido em insegurança por causa de comparação com outros, porque se o Senhor me trouxe essa palavra é por causa de comparações que você tem vivido. Você tem olhado para a vida de outras pessoas e você tem dito: Senhor, mas por que a minha vida não é igual a de fulano? Eu sou crente e... Pode vir vindo aqui para frente, galera, eu esqueci de avisar, né? Por que a minha vida é tão ruim e a de fulano que não serve ao Senhor é sempre tão próspera? Essa pregação de hoje é para você. Você vai ler o Salmo 73 e o Salmo 37 e vai, em nome de Jesus, rejeitar uma visão do Salmo 73 e dizer:
eu viverei. O Salmo 37, eu confiarei no Senhor e viverei o melhor dessa terra. Eu não mais serei aqueles que murmuram, daqueles que olham para a vida dos outros, que comparam a vida dos outros, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará a meu favor, em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Portanto, Senhor Deus, que os teus filhos que aqui estão nessa noite, eles possam receber, Pai, daquilo que eles vieram buscar. Nós estamos como igreja concordando com essa palavra de que o Senhor guardará, Senhor, os justos, os fiéis, aqueles que são justificados por Ti. Que os nossos corações sejam íntegros para contigo, não que sejamos perfeitos, mas que nós sejamos sempre quebrantados diante da Tua presença, para vivermos, Senhor, a confiança de que o Senhor tem o melhor para nós, ainda que o melhor seja momentaneamente viver provações, pois sabemos que o pouco com o Senhor é melhor do que o muito sem justiça. Portanto, Senhor, olha para o teu povo e que eles recebam aquilo que eles vieram buscar nessa noite, que eles recebam uma boa porção em nome de Jesus. Podem formar a fila nessa noite em nome de Jesus, e enquanto o louvor vai passando, receba a sua porção, a sua cura, o seu milagre, a sua vitória em nome de Jesus.